Nós estamos aqui hoje, dia 28 de abril de 2021, nesse momento, para realizar a mesa de debate chamada Traços de KU. Essa mesa faz parte das atividades do projeto, também chamado Traços de KU, projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, de 2020, por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Traços de KU é um projeto de pesquisa sobre a vida e obra dessa artista pernambucana, Conceição KU, nascida em Floresta do Navio, no sertão pernambucano, no ano de 1944 e falecida no Recife em 2006. Conceição KU foi retratista, cartunista, caricaturista, quadrinista, pintor e jornalista. Viveu seus últimos 30 anos na capital paulista, onde desenvolveu diversos trabalhos e os publicou na imprensa brasileira. Para essa atividade de debate, nós convidamos colegas e amigos de Conceição KU, colegas de trabalho, que também contribuíram para a pesquisa de forma muito generosa, com entrevistas, e nesse momento eu gostaria de passar, então, a palavra para Jefferson, que também é um colega do projeto de pesquisa, e que vai apresentar cada um dos participantes, e em seguida cada um deles vai falar um pouquinho sobre essa trajetória artística de Conceição KU. Obrigada, Jefferson, com você. Boa noite a todos. Que felicidade conversar com todos vocês. Eu estou até nervoso para ler as biografias. Mas o primeiro que a gente tem aqui é José Alberto Lovetro, o Jal. Então, no nosso resuminho aqui, entre milhares de coisas que ele fez, acho que é um resumo até difícil, a gente detectou. É cartunista e jornalista, começou a publicar na Folha de São Paulo em 1974, depois trabalhou como cartunista em vários veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, The Brazilian, DC Shopping News, O Pasquim, Revista Semanário, TV Cultura São Paulo, TV Tupi, TV Manchete, TV Bandeirantes, TV Gazeta São Paulo, TV Record, TV Sesc Senai, Rádio Tupi, Rádio USP, entre outros. Hoje tem uma empresa de comunicação e é presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil e, junto com Gualberto Costa, criou o troféu HQ Mix. Eu acertei tudo ou errei alguma coisa? Então... Acertou, tá ok aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ana. Bom, quando eu fui convidado a ir para esse evento, falar de KU, né, logo me veio à cabeça, não só a KU batalhadora, que isso daí todos vão poder falar sobre isso também, mas a grande artista Bico de Pena que a gente tem, porque o trabalho dela está aí, né? É um trabalho que ficou na história desse país aqui. São poucos os desenhistas que têm esse domínio que a KU tinha no Bico de Pena. Então, isso é muito importante, muito forte para a nossa história da gráfica aqui no Brasil. Ela também foi uma das poucas chargistas. Até hoje, são pouquíssimas chargistas, né? A maior parte das desenhistas trabalham mais com ilustração infantil em livros, ou ilustração em revistas, ou quadrinhos, mas essa área de charge são poucas as mulheres, né? Então dá para contar nos dedos das mãos. E ela veio de uma... logo depois de... tinha a Hilde Weber no Estadão, né? Que era a grande chargista brasileira, e ela veio depois continuando esse trabalho, né, como a chargista principal nossa. E eu acho que o que ela fez dentro da Gazeta Mercantil, dentro da militância dela, tem coisas assim sensacionais. E eu tive o prazer de trabalhar com a Conceição na área de quadrinhos, principalmente, né? Uma das possibilidades foi justamente por causa do Gualberto. A gente trabalhava em 1993 para a agência publicitária do Roberto Mulaert, e, na época, o Roberto era um dos conselheiros do Liceu de Artes e Ofícios, aqui em São Paulo. Um
um local que é escola, mas é também empresa, né? E estava se completando 120 anos do Liceu de Artes e Ofícios e eles não tinham uma grana para colocar um anúncio no Fantástico, né? Comemorando isso. Primeiro tinha que produzir um anúncio de 1 minuto, depois a veiculação e ia jogar para um público geral. E eles estavam querendo atingir principalmente o público jovem. Foi quando o Gualberto deu a ideia de falar, de dizer que quadrinho seria a solução, porque atingiria diretamente o público e também custaria centésimos de centésimos que custaria uma propaganda no Fantástico que a pessoa levanta para ir no banheiro e não assiste, né? Às vezes pode ser até que se perca, né, um pouco isso, para gravar. E o quadrinho está lá, impresso, né? E a ideia foi para frente, foi aceita, o Gualberto me chamou para fazer a história e nós resolvemos chamar justamente a Conceição Caú. Por quê? Porque a história do Liceu tem muito a ver com São Paulo e com a arquitetura, e várias coisas que aconteceram dentro do Liceu que tem uma ligação com a cidade, com, por exemplo, o Portal da Sé, que foi feito lá no Liceu, as grandes estátuas do Brecheret, que foram feitas lá também, e várias outras coisas, toda aquela parte do MASP, que é dos vidros e tudo mais, foi tudo feito no Liceu, até as cabines 24 horas que tinha, antes de ter cabine de cada banco, tinha 24 horas, né, que hoje até tem ainda, mas naquela época tudo feito lá dentro do Liceu, e tinha escola. Então, eles queriam passar o que era o Liceu e essa história de 120 anos, e a gente conseguiu resolver em 30 e poucas páginas, né? Aqui, né? Em 30 e poucas páginas, a gente conseguiu resolver e foi feito essa revista, que foi encartada no Estadão, na época, em 1993. O Estadão estava inaugurando o suplemento Zap, que era um suplemento jovem, né? Então, foram 400 mil exemplares dessa revista aqui. Vocês podem ver, já pela capa, que tem ali o MASP, a Conceição Caú, ela trabalhava perfeitamente em cima desse material bem realista, com bico de pena. Eu aqui, dentro da revista, ela fez a história, quer dizer, ela desenhou a história, que começa justamente na Ipiranga com a São João, aqui, né, com o Caetano Veloso cantando ali a musiquinha, e começa aqui essa história, e imagina só alguém desenhar Ipiranga com a São João, desse jeito, né, com esse tipo de coisa. É claro que aqui, mostrando por aqui, vocês não veem detalhes, né? E como havia uma exigência de haver cores, né, eu ousei colocar um pouquinho de cor nos originais da Cal, com concordância dela, evidentemente. Eu ficava na casa dela para a gente ir fazendo, né? Então, eu acompanhando. Então, eu coloquei um pouquinho só de cor para não tirar justamente o bico de pena e as achúrias que ela fazia, né? Então, olha só o detalhismo, né, que tem isso daqui. Então, ficou um desenho leve, mesmo com toda a achúria, porque ela sabia fazer isso daí, né? Porque às vezes o desenhista ele carrega demais, fica muita massa de desenho, e essa sutileza, né, que é feita para fortalecer um pouquinho mais nas feições dos personagens, é a Caú que conseguia fazer. Vou mostrar até aqui um quadrinho que quando eu vi a quadrinização que ela estava fazendo em cima do que eu tinha escrito, você olha aqui uma sequência e você percebe como ela carregava na dramaticidade das expressões. Não sei se vocês estão vendo aqui, só esse olhar aqui em close, né, só isso daqui já é algo espetacular. Numa página de quadrinhos, aqui colocando mais adiante para vocês verem a página inteira, né? Uma página de quadrinhos, olha só a importância e como ela sabia ter a noção de como fazer as coisas aparecerem. Ou como, por exemplo, quando a Prefeitura de São Paulo estava a construção do Palácio das Indústrias, né? Onde era a prefeitura, agora é museu. Olha só o detalhamento, né? O detalhamento que a Conceição conseguia fazer. E assim por diante, né? O portal da Sé, da igreja, né? Lá na Sé,
e tudo mais. Quer dizer, então ela conseguiu passar todo o clima que a gente precisava, realista, mas com um traço, que é diferente de fotografia, né? Quando você olha uma historinha e tem os personagens caminhando no meio desses lugares aqui de São Paulo que a gente reconhece, fica uma coisa muito gostosa de ler. Isso daqui foi um sucesso absoluto. Para vocês terem a ideia, isso é 93, né? Até hoje estão usando lá no Liceu, que o Liceu agora é mais de escola mesmo, né? A empresa, creio que fechou boa parte, né? Mas de construir essas coisas assim, mas a escola continua. Então, o Liceu ele é muito bem mostrada aqui a história dele de uma forma, como eu disse para vocês, começa na Ipiranga com a São João, justamente para mostrar que é no centro de São Paulo que acontece essa história, né? E ela começa justamente uma coisa jornalística, porque esse rapaz que está aqui no começo da história, ele é um jornalista que o editor pediu para ele ficar na esquina do mundo, que é a Ipiranga com a São João, onde passam milhares de pessoas, e escolher uma dessas pessoas para uma matéria. Então, você lança um desafio aqui no começo para você linkar a história até o final, né? Para não ter uma história só falando mecanicamente o que é o Liceu e tudo mais. Então, foi um sucesso, mas isso ficou histórico, porque aqui mostra a história de São Paulo, o Liceu faz parte disso, né? E a CAU foi a melhor escolha realmente que podia haver. Também, quando a gente editava uma revista chamada Grifo, uma revista tipo MED, uma coisa assim, era um grupo nosso de humoristas, né? Eu também fiz a história com ela aqui, que ficou muito legal, que é Ulisses Guimarães, Eu Te Amo. Né? É uma funcionária pública que adorava Ulisses Guimarães e salva ele quando ele vai numa campanha nas ruas, né? E alguém atira nele, ela se joga na frente e se sacrifica por causa do amor ao Ulisses Guimarães, né? E a CAU, olha só que legal. Aqui a gente começa, evidentemente, com fotografia do Ulisses, mas depois entra o próprio Ulisses aqui, né? Com aquelas caricaturas que só a CAU sabia fazer, né? Então, Ulisses Guimarães virou um herói de quadrinhos aqui, através da Conceição CAU. Isso daqui é de 1980, né? Então, para ver como que a gente trabalhava desde priscas eras aí, né? E uma coisa muito legal que aconteceu também foi essa revista especial de carnaval, onde a Conceição fazia aquelas coisas sensacionais. Então, virou capa e contracapa, né? O trabalho dela. Então, tinha vários desenhistas com histórias aqui, quadrinhos sobre o carnaval, mas a capa era dela feita em cima de o papel marrom, né? Ela pegava e fazia para ter o desenho da mulata perfeito. Esse fundo aqui era do papel, né? Papel craft, né? Então, olha só o detalhamento, e a Conceição ela fazia para a Escola Pérola Negra, né? Todos nos desfiles, né? Ela criava as fantasias e tudo mais, e isso daqui foi sensacional também. Então, a CAU na minha vida é como se eu realizasse um sonho de estar junto com alguém que realmente você reverencia como desenhista, pesquisadora, como batalhadora, como uma artista sensacional. Eu acho que para o Brasil ela marcou a história, né? E se fala muito, né? Uma mulher, tal, mas eu vejo a Conceição que, como mulher, realmente ela teve mais problemas para entrar na área, que era muito cheia, hoje não, né? Mas era muito cheia de homens, né? Mas não por causa que os homens impediam exatamente, né? As próprias mulheres não se alçavam naquela época, e ela foi uma que fez, assim como Nair de Tefé, né? Rian, ela assinava ao contrário, porque no século XVIII, início do século XIX, ela fazia caricaturas da sociedade, e o Hermes da Fonseca, presidente, pediu ela em casamento. Daí ela falou: eu só caso se eu puder continuar fazendo caricaturas, né? E ela é uma pioneira no Brasil e no mundo, né? E aí ele aceitou,
Agora, imagine hoje um presidente com uma mulher caricaturista, né, tirando sarro da sociedade, essas coisas todas. Ela conseguiu, naquele momento, uma personalidade importantíssima. Então, por causa... E conheci bem também a Nair Tefé, por causa do Gualberto, que trouxe para o Salão Mackenzie, o segundo Salão Mackenzie, quando eu conheci o próprio Gualberto, né, que virou um irmão, né, de trabalhos em conjuntos e tudo mais. Mas ele trouxe a Nair Tefé aqui, em São Paulo, e a gente conheceu ela pessoalmente, foi sensacional, uma mulher que, se hoje a mulher usa calça, ela que batalhou naquela época para a mulher poder usar calça. E ela e Chiquinha Gonzaga que conseguiram levar o violão para o catete, né, e tirar o violão daquela parte que o pessoal colocava como se fosse um instrumento qualquer, né? Então, ela deu uma grandiosidade a essas audições de violão. Então, você vê, a Conceição Caú faz jus a essa linhagem de mulheres fortes que se alçaram, apesar de não ter apoio, e que conseguiram ganhar o seu espaço através da arte. Eu acho que, só para eu dizer um pouquinho, porque tem muita gente para falar, eu acho importante depois a gente conversar. Obrigada, Jal. A gente vai falar agora, ouvir um pouquinho do Sérgio. Jefferson vai apresentar. Não, eu tenho toda a biografia dele pronta aqui, nessa folha, toda. Mas eu vou permitir que ele mesmo se apresente, que ele mesmo diga a biografia dele, tá certo, Sérgio? Faz uma coisa, deixa eu ver o que estão mentindo. Lê aí. Eu vou ler do jeito que está lá, do jeito que Carol encontrou no Google, tá certo? Jefferson, só um minutinho. Essa é a biografia que ele acabou de me mandar. É a dele mesmo. Não, amiga, eu tô falando da que a gente falou antes. Não ficou combinado que ele ia se apresentar? Então eu brinquei que ele ia se apresentar. Não peguei a que tá do e-mail. Tá. Eu quero saber, o Sérgio quer saber o que estão mentindo no Google ou quer se apresentar direto, logo? Eu quero saber, se eu tivesse morrido, o que vocês iam dizer de mim. Estão dizendo o seguinte, ó. Sérgio Gomes, conhecido por Serjão, é jornalista, formado pela Universidade de São Paulo, militante do Partido Comunista Brasileiro no movimento estudantil. Foi preso pelo regime militar em 1975, tinha ido ao Rio de Janeiro com o economista Valdir Quadros para se encontrar com ex-estudante de filosofia e dirigente político ligado ao PCB. João Guilherme Vargas Neto, que vivia na clandestinidade. Eles mentiram o que de tudo isso? Nada? Então tá ótimo. Só isso? Só! Porra, isso aí é uma ficha policial. Esse é do último dia que eu teria. Esse é o relato do dia que eu ia morrer. Depois acabou, não morri, estou aqui. Então é assim, eu tenho 71 anos, estou há quase 30 com a Ana Luísa, sou pai do Paulinho Fluxos e da Lígia, e participei de grêmio estudantil, da equipe que reconstruiu um jornalzinho da escola chamado O Boré, Instituto de Educação Professor Roberto Ponte, na época do colegial. Depois eu fiz vestibular, entrei no Partidão, essa coisa toda, e aí, estou falando de 1970. Então, o período que eu tenho da universidade vai de 70 até 73, os chamados anos de chumbo. Então, consegui realizar uma reunião, consegui juntar 6 pessoas no mesmo bate-local, bate-horário para conversar, etc. Isso era uma vitória. Isso já era, independente do que ficasse ali seguido ou encaminhado. Então, eu estou falando de uma época em que não aconteceu nada muito importante. Então, esses anos são o que corresponde ao processo de reconstrução da imprensa universitária. Porque quem conhece a história sabe que veio em 68, aqueles vapores todos foram embora, veio o AI-5, 69 foi o ano pega para capar, e 70 também. Em 69 se criou o DOI-CODE, etc., e começou a
repressão braba, matar pessoas e tudo mais, desaparecer com elas e tudo. Então, portanto, essa atividade do nosso centro acadêmico, da Escola de Comunicações, do Grupo Cotrim, aparentemente era uma atividade que o pessoal punha em alto, né, achava que era uma coisa meio boba. Por exemplo, editar um jornalzinho semanal chamado A Prensinha, editar um jornal semanal, mensal chamado A Prensa, o Grêmio da FAO editar uma revista chamada Desenho, que cada centro acadêmico começasse a ter o seu jornalzinho, mimeografado, impresso, gráfico, e muito mais. Isso em 1972, e aí quem pode falar muito bem disso é o Gual, que é o especialista na área, que foi 2 centros acadêmicos, o Grêmio da Faculdade de Arquitetura e o Centro Acadêmico da ECA, terem se reunido para dar as condições materiais para Lúcia Vilar Guanais, Luiz G., Laerte e Fausto fundarem uma revista chamada Balão, que teve uma trajetória de 2 anos e meio, tirou 9 números, 9 ou 10, não sei direito. Eu tinha a coleção completa, mas me roubaram. E, portanto, que a gente dizia que isso era uma bobagem, que, na verdade, nós estávamos editando um material que fazia propaganda do irracionalismo. E grande parte desses artistas, sensíveis para tudo que estava se passando, muitos estavam se drogando de forma séria mesmo, não só com cocaína, maconha, romilar, mas também com LSD e coisas desse tipo. Então tinha uma zoada, e essa atividade antissistema era considerada por muitos como uma prática individual revolucionária. Muito bem. Grande parte desse pessoal foi para Itatiaia e depois vender artesanato na frente de um cinema aqui, que chama... Como é que é aquele cinema da Augusta? Mas é a época da paralela, tá certo? Como é que é o nome do cantor, compositor, que foi casado com a Lena, irmã do Laerte? Quem é que lembra? Sim, lembra, sim, é o... Puta, eu estou ficando velho mesmo. Dizer que eu sou uma coisa ambulante, que o magrinho que morreu alcoolizado de barbaridade, o grande protesto que até hoje tem fãs, reúne milhares e milhares, como é que chama? Raul Seixas? Raul Seixas. Raul Seixas foi casado com a Lena, irmã do Laerte. Eu não sabia. É. Foi também casada com o João Santana. Ah, sim. Esse publicitário agora que vai cuidar da campanha do Ciro Gomes. Mas quando ele compõe, junto com o Jereba, ele chama-se de Patinhas, o João Santana. Mas, enfim, o fato é que essa revistinha, ela é evidente que ela refletia o que era o talento e, ao mesmo tempo, a desorientação dos artistas jovens que estavam na universidade naquela época. Então, quem quiser ter uma ideia, está ali. Mas essa revista, a Balão, que foi fundada em 72, ela, de alguma maneira, acontece simultaneamente o que estava acontecendo no Chile, que era o governo de unidade popular, uma experiência nova de se chegar à sociedade tendente ao socialismo pela via eleitoral, democrática, etc. E lá acabamos descobrindo uma revista chamada La Firme, e traduzir histórias em quadrinho. Eu tenho essa coleção, consegui depois, e era cada item do programa da Unidade Popular transformado num gibi, história e quadrinho. Nacionalização dos bancos, nacionalização do pobre, o que vai ser feito com a saúde pública, com a educação, etc. E foi aí que a gente descobriu que era possível não apenas fazer crítica de costumes, mas também o humor com uma ferramenta que fosse capaz de ser também eficiente na área da luta política pela democracia. Isso resulta que esse pessoal da Balão, uma parte, e a CAU vai estar aí, eu não sei quantas vezes ela publicou, igual. A CAU publicou uma única vez. Uma vez. Que a CAU chega
Evidentemente, tirando a Lúcia Vilar Guanais, que era a namorada do Laerte na época, quem é que tinha mais mulheres? Acho que era só a Caú, que eu saiba. Tinha. Tá aberto? Tá. Tinha a filha do Jaguar. Mas ela apresentava no balão. Ela participou de uma edição também, né? E Você tinha a Hilde Weber no Estadão, mas era já de outra geração. Enfim, a Caú foi uma das primeiras mulheres a publicar no balão. Eu não acompanhei de perto essa coisa, mas certamente o ambiente machista, tá certo? Imagina como é que era o Luiz G naquela época, para vocês terem uma ideia da... Então, a Caú chega aqui nessa época, que é a época que está se preparando as coisas todas que vão resultar nas eleições do MDB de 1974. Então, foi a grande vitória política, milhões e milhões de pessoas votaram contra a ditadura, contra a Arena, que era o partido da ditadura, e a Caú participou ativamente da produção de materiais eleitorais, a começar desse ambiente, porque ela não era propriamente universitária, ela não era estudante, mas o balão fazia um pouco esse meio de campo, lá e cá, e pessoas que iam se formando continuavam publicando e tudo. É o início da pré-profissionalização. Aí o Laerte vai trabalhar na revista Habanas, bom, depois eles se encontram na Gazeta Mercantil. Cria-se a Alboré em 78, a Caú é uma delas, uma das artistas que participa ativamente. Ela passa a ter depois esse trabalho regular, eu não sei quantos anos foram na Gazeta Mercantil, não apenas fazendo charge ao lado do Laerte, mas trabalhando com essa coisa que é o retrato pontilhado, como que se chama isso? O João falou. É pontilhismo mesmo, bico de ferro. Que é, quem nunca fez, não tem ideia do trabalho que dá. E a Gazeta Mercantil tinha adotado uma linha de que ela não publicava foto, ela só publicava esses retratos feitos. Então, uma parte grande do trabalho da Caú na imprensa aqui de São Paulo, na Gazeta Mercantil, não é charge. São coisas que eu não sei se são recuperáveis, porque esse jornal faliu, ele era do Herbert Levy, houve uma briga dos filhos, a parte toda, ele não tinha sido digitalizado, nem foto, nem microfilmado, uma parte, o acervo todo, os jornais foram para um hangar no aeroporto, ficou lá ao tempo, e parece que tudo isso se perdeu. Então, teria que ver se existe na Biblioteca Nacional ou não, porque aí grande parte, uma imensidão de trabalho da Caú está na Gazeta Mercantil. Trabalho regular que é sustentável. E era todo dia, até meia-noite, todos os dias. Então, tem a Caú do Balão, tem a Caú da Gazeta Mercantil, tem a Caú que tangencia o Boré em vários momentos, até que ela encontra dois pernambucanos, Davi Capistrano da Costa Filho e José Rubem de Alcântara Bonfim, que são dois médicos que vão fundar o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e que vão criar uma revista chamada Saúde em Debate. A Caú fez as capas dessas revistas todas, não sei por onde que anda essa coleção, mas esse SEBS e essa revista Saúde em Debate é que é o ponto de partida da criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. Esse SEBS vai articular a nível nacional médicos, enfermeiras, gente ligada à luta pela saúde, os núcleos do SEBS. Isso tudo vai engravidar a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em que todas as propostas são aprovadas, e essas propostas é que vão para a Constituinte. Então, o SUS que a gente tem hoje, o ventre é o da Constituinte, mas quem engravidou a Constituinte foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que, por sua vez, foi engravidada por esse grupo que a Caú participava. E, portanto, o Davi já morreu há 20 anos, mas o Zé Rubem de Alcântara Bonfim está vivo e eu posso passar o contato para que você, Ana, faça uma entrevista com ele. Ele tem muita coisa, ele era amigo pessoal mesmo, porque aqui a gente tinha uma colônia pernambucana. O MDB
ele se antecipou em relação a governos estaduais e, portanto, essa colônia pernambucana aqui de São Paulo, que tinha gente importante, tinha amigos, eram influentes, e, portanto, havia uma ponte que era São Paulo-Pernambuco, que era onde se levantavam recursos, articulavam coisas a favor da luta política em Pernambuco. Bom, então já falei, SEB, Saúde em Debate e SUS. Estou falando a respeito de materiais que precisam ser recolhidos, porque a obra dela não são obras originais, são coisas publicadas. Então, o trabalho dela como jornalista, vamos chamar assim, fez não para pendurar na parede, fez para publicar. Depois tem o NDB, o Pérola Negra, o Jal já começou a falar. Eu espero que alguém da Pérola Negra tenha preservado esses croquis, porque ela chegou a desenhar uma escola de samba inteirinha, ala por ala. Então, nós não estamos falando de uma mulher que tem que ser valorizada porque é mulher, que nesse momento do identitarismo, lugar de fala, não é isso. Nós estamos falando de uma grande artista. Independente de ser mulher ou não, ser gay, etc., não é isso. Nós estamos falando, não é que está se dando aqui um prêmio de consolação, tá certo? Tipo o jogo de sinuca, que o jogador já dá assim, não, eu te dou 20 de lambuja, já sabendo que vai ganhar de você. Não, não é isso. Nós estamos falando de uma grande artista e que participou de todas as atividades, de todos os movimentos importantes, e São Paulo foi o epicentro da luta política contra a ditadura. Não foi o Rio de Janeiro, embora grandes manifestações, era aqui que estavam as centrais, aqui que estava a Fiesp, aqui que estavam as grandes universidades públicas, para cá foram vindo os principais artistas. A Balão é a primeira vez que você tem um grupo de artistas paulistas que não precisa ir para o Rio de Janeiro, que era a capital, para ter prestígio, porque isso foi assim desde a Semana de Arte Moderna, de 22. Todo mundo que queria dar certo profissionalmente tinha que mudar para o Rio. Aqui ficava artista meia boca. No caso, não. A partir do Balão, foi a primeira vez em que os artistas não apenas ficaram aqui. Então, Chiclete com Banana, tudo mais, é tudo aqui. Lamentavelmente, por que não foi no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é Pasquim, tá certo? Então, nessa área, depois do Pasquim, que eu saiba, não pintou nada orgânico, turma. Não, pintou sim. Na área do humor, sim, com aquela turma do Cacete Planeta. E agora com o Gregório Vivier, etc. Enfim. Mas nós estamos falando aqui de artistas plásticos e artistas gráficos. A CAU fez parte, em 1975, outubro de 75, o Vladimir Herzog é morto, dia 25 de outubro. O Centro Acadêmico Lupe Cotrim, desde 70 para 71, quando Dom Paulo Evaristo Arnes se designado pelo Papa para ser arcebispo de São Paulo, da Grande São Paulo, se estabelece um encontro de trabalho conjunto em defesa dos direitos humanos entre o Centro Acadêmico Lupe Cotrim, da ECA, e Dom Paulo. Por que é isso e não os centros acadêmicos da USP? Porque até então, os vários centros acadêmicos, cada um tocando, era uma dificuldade enorme, mas quando se reuniam, na hora de ir à luta, para definir quem eram os aliados, embora em minoria, levando pau de todo lado, quanto mais isolados ficavam, mais aparentemente ficavam revolucionários, aquele negócio de engrossar a veia do pescoço. Então diziam que aliança com a igreja, sim, mas não com... Era pequeno burguês centrista, minifundista catarinense, Dom Paulo. Como é que é? Dom Paulo, minifundista catarinense, o centrista de São Paulo. Então, mas qual é a igreja? Nada, Casal Dáliga, do Dom Helder. Não, tudo bem, nada contra o Casal Dáliga, nada contra o Dom Helder, mas é longe. De São Paulo a Recife são 3.000 quilômetros, é isso? Prelazia de São Félix, sei lá. Aqui a gente toma um ônibus, em Higienópolis, 890, a gente desce e vamos lá conversar com o cardeal, se é possível fazer alguma coisa junto. Não. Pequeno burguês centrista, minifundista catarinense. Então fomos nós. O nosso centro acadêmico, fomos.
E daí nasce uma série de trabalhos em conjunto e uma amizade de mútua confiança, porque isso também é da maior importância. Quando você está falando da obra de um artista, ou de um cientista, ou de um jornalista, etc., se o ambiente que é adverso, se nesse ambiente se formam ou não os grupos de solidariedade por dentro, para a pessoa saber que não está sozinha. Nesse ambiente aqui de São Paulo, está sozinha é o fim, tá certo? Fudeu. Bom, então, todos os anos a gente fazia um cartão de Ano Novo, de Natal, Ano Novo, imprimia, vendíamos na universidade, para os amigos, e o dinheiro ia de solidariedade à família dos presos políticos. E quando isso, 71, 2, 3, 4, quando foi em 75, vieram as prisões, que mataram muita gente, mataram 8 dos 11 membros do Comitê Central, mataram José Montenegro de Lima, meu amigo, que é de Itapipoca, do Ceará, mataram um jornalista chamado Bonfim, mataram uma pessoa da Polícia Militar de Campinas, chamado Almeida, depois mataram o Manuel Filho, enfim. Mas havia um plano de eliminação física de umas 5.000 pessoas, entre elas o Dom Paulo, o Faoro, o Milton Nascimento, Chico, etc. Havia uma coisa que eu já vi gente falando hoje, seria a tal da Noite dos Cristais. Você sai, pum, elimina a alma de um povo, matando 3 ou 4 mil, você resolve essa parada. Eles chamam isso de AVAD, ação violenta com alvo definido. Bom, espero que eles não tenham condições políticas para praticar esse crime. Mas, enfim, de qualquer maneira, era isso que estavam vivendo na época. E o Laerte, que quase foi preso, fugiu de casa, etc., ele sozinho, ele mesmo não lembra, ele disse, se eu fiz, eu não lembro. Veja se é possível isso. O Laerte não lembra que ele foi a um por um dos artistas, ele foi ao Enfio e pediu que fizesse uma pomba da paz. Ele foi ao Caulos, essa é a pomba do Caulos. Aqui do Redi. Esta aqui é do Ziraldo. Está dando para ver? Então, ele pediu que fizesse as do Cizenando, que fizessem pombas da paz. Aqui é do Fortuna. Aqui do Chico Caruso. Aqui é da Cissa. Aqui é do G. André. Aqui é do Zélio. Tem o do Laerte, que eu não tenho aqui. E esta é a da Caú. Olhem isso. Não sei se você consegue mexer no botão para ficar a tela inteira. Você consegue? Para todo mundo ver o telão? Bom. Então, isso aqui é Caú. O Laerte, então, recolheu esses desenhos. Eu não sei como é que ele imprimiu, porque ele não lembra. Meteu isso dentro de um envelope branco, e esse envelope foi batizado, sem escrever, de Envelope da Solidariedade. Um desses envelopes chegou aí a Pernambuco, e o Dom Helder fez uma poesia para cada uma delas. Está vendo lá? Inspirado no mote. No caso da Conceição Caú, Dom Helder escreveu o seguinte: os artistas, Senhor, sábios melhor que ninguém, não só participam do teu poder criador, mas têm antenas sensibilíssimas para captar todos os grandes sofrimentos humanos.
e as mais tênues esperanças e os mais remotos perigos. Repara como sentem e pressentem que tipo de paz anda sonhando a terra e sendo ofertada aos filhos do homem, que é uma pomba armada, tá certo? Esse poema, escrito a partir do desenho da Caú, e no ano que eu não sei aqui, foi então reimpresso como... Mas é fácil, porque foi o ano em que a campanha da fraternidade teve como lema "A paz é fruto da justiça". É fácil levantar isso. A campanha da fraternidade todo ano tem um tema. Então, o tema "A paz é fruto da justiça", que é uma frase do João 23, isso foi editado pela Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo. E, da mesma forma, vendido e os recursos destinados a quem precisava, os perseguidos, as famílias e tudo. Nesse meio tempo, já tinha por aqui muita gente do Chile, do Uruguai, da Argentina. O Brasil foi terra de acolhimento para muitos desses que estavam sendo tangidos lá pelas ditaduras. Então, está aqui um aspecto que eu não sei se era de conhecimento da pesquisadora ou da família. Bom, depois tem, não sei se eu sou capaz, ali tem, dá para ver lá no fundo. Eu trago aqui. Eu tenho na minha parede, meu escritório é pequeno, então eu tenho uma parede pequena. Mas isso foi o que a Caú me deu no dia do aniversário dela, que é 8 de dezembro de 73. 8 de dezembro é dia de Nossa Senhora da Conceição. Por isso a Caú chama Conceição Caú. Sabia disso? Então, no dia do aniversário dela, eu que ganhei presente. Dá para ver? Chega um pouquinho mais perto, Sérgio. Dá para ler? O que dá para ler? Sérgio, não mude. Para Sérgio, não mude. Conceição Caú, São Paulo, 8/12/73, dia do meu aniversário. Aí ela fez anos e me deu. Então é isso. Tudo que eu puder fazer pela Caú, eu faço. E no caso dessas pombas, nós estamos entrando em contato com um por um dos artistas para pedir autorização a eles, aos que estão vivos, ou às famílias que já morreram, pedindo autorização porque nós temos uma praça aqui em São Paulo, chamada Praça Memorial Vladimir Herzog, que tem um paredão grande, onde nós queremos instalar essas pombas, talvez em escultura de arame, ou com fios desses de LED, de tal maneira que pudesse ser visto de noite. Mas o LED é possível com todos os desenhos de todos os outros, menos o da Caú. Não dá, o da Caú não dá para... Então, era saber depois quem é que tem autoridade na família para dizer que o desenho da Caú pode ir para essa praça pública. Obrigada, Sérgio.
Muito obrigada mesmo por dividir com a gente toda essa história. E eu nem sei o que dizer, na verdade, de tão bonito que é todo esse seu... Além, eu queria até deixar aqui registrado, né, porque além de toda essa história que a gente traz para a gente, todo esse carinho, esse comprometimento que você tem com a história de Caú, você que conseguiu articular toda essa gente aqui para estar nesse momento juntos, né, eu tenho muita gratidão por isso, e obrigada mesmo. Olha, Sérgio, você tem razão, viu? Você é infinitamente melhor do que a biografia do Google. Infinitamente. Adorei. O próximo é o Bira. Bira. Eu acho interessante que o Bira mandou a bio dele assim. Se preferir, assim. Eu achei tão humilde. Se você preferir, pode ser assim. Olha, meu Deus, se a gente preferir. Então, o Bira diz o seguinte: ele trabalha com HQ, ilustrações e charge desde 1979. Foi desenhista da revista em quadrinhos Os Trapalhões, de 1980 a 82. E intercalador de desenho animado no estúdio Briquete em 85, quando fez parte da AQC, Associação dos Quadrinhos e Caricaturistas de São Paulo. Colaborou em revistas como Pântano, Tralha, Porrada, Magazine, Bundas, Em Ação, Aeton, IBM, 3M, Rockwell, Ângulo, Bundas e jornais como Retrato do Brasil, Folha da Tarde, Diário do Povo, Pasquim 21 e jornais sindicais. Ilustrou livros para a edição atual O Caderno, de Perguntas de Rebeca, e para Ática, curso de inglês, através da Agência de Design e Editoração Grafos. Participou de livros cooperativos da editora Virgo, como Brasil 500 Anos, Fome de Ver Estrelas, Tiras de Letras, entre outros. Publicou quadrinhos literários pela Scalar Educacional, Memórias de um Sargento de Milícias, Dom Quixote e o Ateneu. Tem trazido as exposições da AQC Brasil-África, Brasil-Paraguai, Zala para Sempre, para a Biblioteca Manuel Zinck de Campinas. É professor de charge, cartoon e caricatura na Escola de Arte Pandora, em Campinas. Atualmente é contratado pelo Sinergia e Sindipetro. Tá tudo certo ou é alguma pronúncia? Pode corrigir se eu errei, viu? Tá tudo certinho. Perfeito. Bom, o que eu posso falar da Conceição Caú? Eu conheci o trabalho dela numa exposição da Casa de Cultura Rian, que foi fundada pelo Jal e pelo Gual, em São Paulo, em 1982. Era uma exposição da Copa do Mundo. E eu lembro que vi o anúncio. Possivelmente foi o Eton, que colaborou na Oboré também, cartunista dos sindicatos bancários, ele que deve ter me mostrado. E eu fui lá na Casa de Cultura ver essa exposição. E eu lembro que o que me surpreendeu foi o tamanho do original dela. Não sei, pode ser uma coisa de... O Alberto fala que eu tinha 17 anos, né, Gual? Pode ser que eu tenha imaginado que aquele A3 dela fosse um A1, fosse uma folha tamanho gigante, porque era um bico de pena maravilhoso, né? Ela misturava futebol com política. Eu não lembro a charge exatamente qual era, mas era um político de goleiro e possivelmente a oposição fazendo um gol de placa no PDS, né, da época. Já tinha tido a abertura política e tinha tido a criação dos partidos. Mas o que me impressionou naquele desenho da Conceição Caú, preto e branco, como bem o Jal definiu o trabalho dela de bico de pena, clássico, acadêmico, perfeito, foi exatamente isso. O tratamento que ela dava gráfico
a forma como ela valorizava a imagem, valorizava a piada, né, a crítica que ela fazia ali, o humor dela, e foi uma descoberta e tanto. Eu fiquei muito impressionado com isso e fui acompanhando o trabalho da Conceição Caú através da Alboré, através da Gazeta Mercantil, e realmente esse trabalho de pontilhismo, de fazer os retratos. Eu lembro até que, na época, se dizia que a Gazeta Mercantil era impressa nas gráficas do Diário do Popular, do Quércia, que ainda era um sistema antigo, era um sistema de impressão que, inclusive, era ruim para fotos. Quem lembra do Diário Popular dessa época, lembra que as fotos sempre eram muito mal impressas e tal. E que, por isso, a Gazeta Mercantil tinha optado apenas por charge, ilustração e os retratos em bico de pena, que eram retratos às centenas, né, aos milhares. Então, realmente, a Conceição Caú criou esse estilo, esse padrão. Muita gente foi trabalhar com ela lá, né, foi ajudar a produzir tudo isso. Inclusive, Laerte trabalhou também fazendo isso, que não gostava muito. Eu lembro que até teve uma mudança, porque esse estilo do pontilhismo, para quem conhece, é muito difícil, porque você só usa ponto. E Laerte começou a fazer com um pouco de linha também. Então, faziam alguns traços, achuras, como o Jal falou, e o pontilhismo. Porque é difícil. Você imagina uma ilustração do Gustave Doré que era gravado em metal, com aquelas linhas todas que engrossavam e afinavam. Isso era feito no metal, era um gravador que fazia para o Doré. A Conceição Caú era isso. Ou, se a gente for falar da xilogravura, o Grilo, Rubem Grilo, grande xilogravurista brasileiro, um dia eu mostrei uma xilogravura do Grilo para um amigo, e ele falou: isso não é xilogravura, porque xilogravura não tem uma linha tão fina como está aí. E era. Ele fazia aquilo em madeira. Então, a Conceição Caú, ela fazia isso com bico de pena de forma maravilhosa. Em 1984, a Conceição Caú, junto com Jal, Gualberto, Maringoni, Paulo Caruso, Laerte, fez parte da primeira direção da Aquecer, que é a associação da qual eu faço parte. Entrei um pouco depois, não fui da fundação da associação, mas soube dela também pelo Eton, cartunista dos sindicatos bancários, grande amigo, que foi um norte no meu começo na área sindical. E a Caú, ela tem essa ligação com a história da Aquecer, com a história da organização dos cartunistas e caricaturistas numa época de mobilização. E aí a gente lembra da campanha das diretas já, que a Aquecer foi atuante, já igual ponta de lança. Isso foi capa da Isto É Senhor, quer dizer, na época acho que eram separadas. Acho que era só Isto É ou só Senhor. Senhor. Mas, era só Senhor. Mas fizeram aquele boneco gigantesco do Teotônio Vilela, lutando pelas diretas já, e a Aquecer estava lá presente com os caricaturistas e chargistas, com charges em placas, junto com a população, lutando por uma causa que era tão importante e que a população clamava desde o golpe militar em 64. Bom, uma coisa interessante é que a Conceição Caú, ela era louca por futebol, que nem esses dois aqui. Sérgio, eu não sei se mas, aliás, Dani também né? Ou não? Então, os três ali, Gual, Jal e Dani. Sérgio, você também é louco por futebol? Não. Então, tá. E a Conceição Caú, eu sou palmeirense, mas, apesar disso, eu morava em São Paulo, no Tatuapé, onde ficava o Clube do Corinthians. E eu fiquei sócio do clube, e foi na época da democracia corintiana. E a Conceição Caú era corintiana doente. E ela fez muita caricatura, muita charge na época do Adilson Monteiro Alves, né? Sócrates, Casagrande, Vladimir.
Inclusive, o Enfio fez uma camiseta que eu tive, que era Gaviões das Diretas, que fazia parte da campanha das Diretas Já. E, bom, a Conceição, por isso que eu entendi por que naquela exposição lá do Instituto Rian, em 1982, a charge que ficou na minha cabeça da CAU era uma charge com futebol e política, porque ela curtia isso. Bom, acompanhei o trabalho dela na Gazeta Mercantil e eu voltei a ter contato com o trabalho da Conceição quando me chamaram para fazer um pôster do DIESE. O DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, é isso, Sérgio? O DIESE, todo ano, fazia um grande estudo das questões sociais da classe trabalhadora, e isso virava um cartaz muito grande, um formato além eu nem sei, acho que talvez fosse um A2, né, mas era um formato grande de pôster. E eu fui convidado para fazer esse pôster, e aí o Álvaro, que era o jornalista do Jazz, ele falou assim, olha, o ano passado quem fez foi a Conceição Caú. E na época ela estava fazendo um estudo de pintura, era uma grande influência de pintura latino-americana, até a Ana já me falou sobre isso, ela tem mais informação do que eu. Não sei se a Caú visitou algum país e trouxe essa influência, mas ela estava mudando o jeito de pintar, estava mudando o jeito de representar graficamente. E isso é uma coisa que também é impressionante, porque a Conceição Caú ela já era uma artista completa, lá atrás, quando ela participou da Grifo com o Jal. Ela já era uma artista completa, um pouco depois, quando fez essa exposição no Instituto Rian. E a trajetória dela na Gazeta Mercantil. E ela mostrou que, assim, ela tinha essa capacidade, essa abertura de se transformar, de se deixar influenciar por algo que ela considerava muito importante. E ela tinha feito esse pôster, que inclusive realmente remetia a pinturas, eu não sei se é pintura boliviana, mas remetia aos povos indígenas, a turma lá do nosso grande companheiro, o Evo Morales. E então eu já estou misturando se é Bolívia, se é Colômbia, mas é isso. A Conceição Caú, ela bebeu nessa fonte e ela retransformou o trabalho dela. A última vez que eu encontrei a Caú foi num local que hoje que depois passou a ser a Gibiteria, lá na Praça Benedito Calixto. Eu agora não lembro também, estou que nem Serjão, que já esquece umas coisas, estou que nem o Jal, que também esquece outras. Mas era um lançamento, tinham muitos desenhistas lá, era lançamento de quadrinhos, e a Conceição estava lá, batendo papo com ela. Eu tinha levado a gaita no bolso, gosto de tocar gaita, e eu puxei ali uma asa branca. E a Caú ficou muito emocionada, e ela me puxou de lado assim, ela falou, Bira, pô, que coisa, cara. Minha família tem muitos músicos. Ela falou que instrumento musical sempre fez parte dessa vida dela, assim, tio, primo, irmão, mãe, pai, sei lá, todo mundo. A impressão que eu tive é que na família dela todo mundo era músico. E ela falou, quando eu vi você tocando, e em especial Asa Branca, que é um hino do Nordeste, né? Eu sou filho de potiguares e trago essa... Um dia minha mulher falou que filho de nordestino traz o Nordeste no sangue também. Então, eu escuto Quinteto Violado e fico emocionado. Assim, eu escuto Luiz Gonzaga, fui ver o filme do Luiz Gonzaga, fiquei emocionado. Então, o Nordeste está aqui dentro. A Conceição Caú era Nordeste, era Pernambuco, ela era essa cultura tão rica, né? Tão rica. E aí, de novo, quando já o Igual bolaram esse Teutônio Vilela como um boneco de Olinda, né? Um gigantesco boneco que se sobressaía à multidão, que foi um pouco o papel do Teutônio Vilela naquela época, né? Momento em que tantas pessoas estavam
fugindo da luta, fugindo de lutar com a gente, e o Teotônio, apesar de ter tido um passado ligado às oligarquias, ele rompeu com tudo isso e se jogou com seu guarda-chuvinha preto com a gente. Então, toquei essa gaita ali para Conceição e eu senti que, nesse momento, apesar de ter tido uma ligação tão forte com ela em tantos momentos da minha vida, ali foi uma coisa, assim, especial. Em 2006, foi o ano que ela faleceu, eu tive no Museu do Cartoon, em Londres. É um museu muito bacana, muito interessante, que tem grandes originais. E aí eu vi o trabalho de um cartunista chamado David Lowe, que ele foi um cartunista de guerra, aliás, na época da guerra, né? E ele retratou a Segunda Guerra Mundial. E quando eu vi, me lembrou muito a Conceição, porque ele também tinha aquelas bico de pena maravilhoso, as pinceladas rápidas e o tamanho daquela arte. Então, assim, de novo eu bati o olho e assim a Conceição Caú veio de novo ali na minha cabeça. E aí, finalmente, em 2007, HQ Mix, de novo aí já o igual, Dani, a gente fez uma homenagem para Caú, eu toquei Asa Branca ali no palco, e o Serginho Groisman, na hora, fez um sinal para a banda Altas Horas e começaram a tocar juntos, as pessoas foram batendo palma, e foi um momento, de novo, muito emocionante. Então, o que eu posso falar da Conceição Caú é que ela me marcou profundamente como artista, e aí o Jal e o Sérgio falaram dessa questão das mulheres na imprensa, né? E a gente tem hoje página como a Políticas HQ, que é uma página no Facebook e no Instagram só de cartunistas mulheres, foi fundado pela Dani Marino, hoje é a Carol Ito quem coordena, e com certeza, se a Conceição estivesse entre nós, ela estaria atuante, publicando as charges dela, como uma pioneira, como foi a Rian e como foi a Hilde Weber, que vocês também falaram. E a Pagu, né? A Pagu também foi cartunista, também trabalhou na imprensa. Então, hoje eu vejo esse movimento das mulheres que está tão forte, está tão cristalizado na charge, e percebo que a charge já não é mais aquele clube do Bolinha que se via há 20, 30 anos atrás. Não, tem muita mulher fazendo charge, muita mulher fazendo cartoon, e fazendo de forma esplêndida. É isso. A Caú está aqui no nosso coração, vai continuar. A gente não esquece dela, nunca. E os quadrinhos dela, fantásticos, em parceria com o Jal, em parceria com o Chalberto. Chalberto, que depois eu vou passar para a Ana, as páginas que ele escaneou, os quadrinhos que ele fez com ela. O João Antônio Bührer, aqui de Campinas, também, um grande pesquisador, escaneou tudo que ele tem, que ele colecionou da Caú esse tempo todo. Vou enviar para a Ana. E a gente vai fazer uma exposição em homenagem a ela, virtual, claro, mas na AQC, Associação dos Quadrinistas, que ela foi uma das fundadoras, a gente vai homenagear ela com a próxima exposição da AQC, vai ser com esse material todo que ela produziu e que marcou tanto a nossa linguagem gráfica. Isso eu acho que é incrível. E se depois tiver um tempinho, eu topo. Maravilha. Obrigada, Bira. Só para falar um pouquinho sobre o que você falou das pinturas indígenas, né? Eu acho que você está se referindo ao estudo que ela fez sobre grafismo. Na conversa que eu tive com Camila, ela me contou que Caú se colocava projetos, e um deles foi esse de grafismo indígena. E ela pintou numa técnica que ela mesma, inclusive num documento que igual cedeu para mim, com informações que foram feitas por ela disse que ela criou uma técnica que era acrílico sobre madeira. E foram essas obras que foram expostas na França, acho que foi uma das últimas exposições dela na exposição Brasil-França em 2005, 2004 ou 2005, se me falha a memória.
mas acho que são essas obras, desses grafismos indígenas, e tem tudo a ver com a linguagem das artes de vocês, né? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Awete Catu. O próximo é o Gualberto Costa, Gual. Aqui nós temos as informações dele. Ele é formado em arquitetura e engenharia civil, é editor, artista gráfico e pesquisador, fundador do Conselho do Instituto Memorial das Artes Gráficas do Brasil, criador e organizador do troféu HQ Mix e criador do Museu de Artes Gráficas do Brasil, curador e organizador de mais de 100 exposições e salões de humor, produtor dos documentários de Pasquim, A Revolução pelo Cartoon, e de Piracicaba, com humor, pela TV Senac e Sesc, e TV Cultura. Autor dos livros A História do Futebol no Brasil, através do Cartoon, editora Bom Texto, Os 15 de Piracicaba, coleção Futebol Arte Gol de Bico, Panini Editora, 1973, Quando Tudo Começou, História do Primeiro Salão Brasileiro de Humor e Quadrinhos, edição Mackenzie e Geração Balão, premiado no troféu Ângelo Agostini, troféu HQ Mix, prêmio Gibiteca de Curitiba, homenagem no Salão Internacional de Humor do Piauí, homenagem no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Salão Universitário de Humor, prêmio Abrademi, entre outros. Jurado, Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos, Salão Internacional de Humor de Piracicaba, Bienal de Humor de São Paulo, Festival Internacional de Humor das Cataratas do Iguaçu, Festival Internacional de Humor de DST AIDS, Salão Universitário de Humor, deixa eu baixar aqui, Troféu HQ Mix, Prêmio IBEST, Jornal Estado de São Paulo, Salão Internacional de Humor do Piauí, Salão de Humor de Caratinga, Salão de Imprensa de Porto Alegre, Mapa Cultural, Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, sócio proprietário da Dani igual Cultural, atualmente tem focado mais em pesquisa e curadoria, como na exposição O Pasquim 50 anos. Tudo ok, né? Errei alguma coisa. Oi, boa noite. Tá tudo ok? Agora, uma pequena ressalva, que o João é um parceiro de trocentos anos. Muitas dessas coisas que foram creditadas a mim também foram feitas com o João e também com a Dani, que já é uma parceira minha de 26 anos, né? O museu que a gente inaugurou fui eu e a Dani que fizemos, né? O Instituto do Memorial das Artes Gráficas, eu fui presidente, e hoje quem é presidente é a Dani, né? Então, só uma correção, que eu tenho uma coisa que eu acho que é de filho único, de não ter irmão, então eu só sei trabalhar com outras pessoas. Eu sem parceria, eu não sei sair em carreira solo, né? Então, hoje a gente vai falar da Conceição Caú, que foi e sempre vai ser uma grande amiga minha, né? E em tudo que eu vou falar da Conceição, obviamente tem essa isenção da amiga, porque na minha vida, boa parte do que eu fiz, do que eu pesquiso, do que eu faço, é sempre visando a memória das artes gráficas, né? Então, com certeza, se fôssemos fazer um hall da fama dos artistas gráficos brasileiros, dos grandes, a Conceição seria indispensável nesse hall da fama, né? Então, estou falando da artista, né? E não da amiga. Toda essa qualidade que a gente possa destacar aqui, eu não estou fazendo porque foi uma grande amiga. A Conceição chega na década de 70 no Brasil, junto com seu parceiro Paulo Santos, em São Paulo, perdão, junto com seu parceiro Paulo Santos, né? O clima estava muito pesado lá em Recife, né? Eles tinham perdido amigos, né?
para tortura na época, então resolveram mudar um pouco de ares, né? E sair um pouco desse clima pesado, e obviamente esse clima era em todo o Brasil, encontraram outro clima aqui que também era pesado, né? O Paulo Santos e a Conceição foram atrás da revista Balão, que era um fenômeno que estava acontecendo. Para vocês terem uma ideia, pela revista Balão passaram quase 60 artistas, né? E todos geniais, assim. Eu acho que nunca se juntou um grupo de pessoas tão incríveis numa única publicação, né? O Serjão é uma testemunha viva disso, porque ele participou e era do Grêmio, de um dos grêmios, né? O da ECA, no caso, da Escola de Comunicação da USP, e o Serjão chegou até a vender revistas de mão em mão aí pela cidade, né? Então eles procuraram o Balão, que era um fenômeno, né? Essas quase 60 pessoas acabaram se destacando nas mais variadas áreas, na fotografia, no teatro, no desenho animado. Então era um grupo que realmente vai ser muito difícil juntar pessoas, e todos iniciando, todos fresquinhos ali, começando o sonho de fazer alguma coisa, né? Eu, quando falo artes gráficas, né, esse é o jeito moderno de se falar sobre caricaturistas, cartunistas, chargistas, quadrinistas e ilustradores, né? A primeira vez que essa palavra foi usada foi na época do o que fez que inventou a imprensa, o Gutenberg, perdão, né? O Gutenberg, eu estou velhinho, estou esquecendo até do Gutenberg, porque naquela época alguém, para poder imprimir alguma coisa, tinha que ser primeiro um artista para poder fazer aquelas letrinhas, né? E uma outra coisa muito rara, que era saber ler e escrever, né? Então, quer dizer, na verdade, foi chamado pessoas que tinham condições intelectuais bem avançadas e artísticas, né? Depois, esse nome artista gráfico volta quando, de repente, a gravura, né? Os artistas plásticos resolveram que gravura não podia estar na mesmo pé das artes plásticas, do original, da pintura, né? E aí quem fazia trabalho de gravura eles chamavam de artistas gráficos, né? Então aí quando a gente fala em artista gráfico, a gente está falando dessa terceira e última maneira com que se fala hoje em dia, né? A Conceição, e aí eu não é discordando, mas eu acho que esse foi um papel do que foi dito, esse é um papel que foi muito importante da Conceição, o papel de uma mulher, onde, obviamente, era muito raro, né? E ela abriu todas as frentes, ela lutou e conseguiu ser uma artista completa. Ela era chargista, cartunista, caricaturista, ilustradora e quadrinista, né? Então, ela conseguiu com muito heroísmo, né? E se você somar numa cidade que tem uma certa intolerância com algumas coisas, uma nordestina, mãe solteira, mulher, coisas que realmente sempre foram adjetivos para exclusão, né? Então, eu acho que hoje as mulheres estão aí maravilhosas, hoje a gente tem uma geração de mulheres artistas gráficas fantásticas, né? E todas entrando com o pé nessa área, né?
e eu acho que se deve muito ao trabalho da Conceição, que lutou muito, né? A Conceição, isso é tão nítido isso, que no próprio Balão a Conceição chegou a fazer uma capa, né? E essa capa foi recusada, e eu, junto com a Dani, há 15 anos, a gente pesquisou a história do Balão, a gente gravou depoimentos, e o livro está pronto, só que os dois donos da editora que propuseram essa façanha de fazer uma publicação com mais de 1000 páginas, né, faleceram, né? Então, mas a capa desse livro, se um dia sair, ou se tivesse saído, seria a capa da Conceição, é um livro sobre o Balão, né, sobre a história do Balão, seria a capa da Conceição que não saiu, né? Aí a Conceição começou sua militância depois do Balão, né? O Paulo Santos, pouco tempo depois, retornou para Recife e aprendeu muita coisa na Oboré, tanto que ele fez uma coisa parecida lá em Recife, né? O Sérgio pode falar melhor sobre isso, né? Embora ele não seja o foco, mas foi o companheiro com que chegou a Conceição aqui em São Paulo, né? A Conceição foi tão lutadora que, por exemplo, a revista Placar, que é uma revista de futebol, onde até hoje a presença de mulheres ainda é festejada, porque são muito raras, né? A revista Placar, que é uma revista de futebol, ela começou com o Lan, o Otávio e o Enfio, quer dizer, duas feras das charges e das caricaturas. E logo depois a Placar contratou a Conceição Caú e a Laerte, tá? Então, você vê que a Conceição já militava em áreas que achavam que mulher não entende de futebol. Eu, por exemplo, eu gosto de futebol, quando o Bira falou, mas eu não entendo muito de futebol. Quem entende bem de futebol é a Dani. A gente assiste partida junto, ela enxerga coisas que eu não enxergo, né? Mas, assim, dentro do conceito que foi estabelecido, o futebol é uma coisa masculina, tal. Então, você imagina que a Conceição conseguiu furar essa barreira e entrar junto com esses gigantes, ilustrando a revista Placar, né? Eu acho que também seria muito interessante levantar todas as ilustrações que ela fez, né? As da Laerte também são interessantes, porque o Laerte diz que não gosta de futebol também, mas estava lá fazendo algumas caricaturas, algumas charges e muito divertidas, né? A Conceição Caú também militou nos primeiros jornais feministas, né? Ela ilustrava, fazia a capa, né? Então a luta dela como mulher sempre foi muito grande, né? O amor que a Conceição tinha pela arte, eu sinto um pouco disso, né? Toda vez que alguém me solicita um desenho, para mim é um sofrimento, é uma coisa que eu não faço com o amor que a Conceição fazia. Então, o Bira conseguiu explicar o que era o pontilhismo, né? E o pontilhismo é uma coisa muito delicada, porque qualquer exagero seu, você tem que dar o meio tom, todo na base de pontinhos, né? E qualquer exagero, você já percebe que não funcionou. E a Conceição é um trabalho de chinês, né? E a Conceição tinha essa coisa brilhante. Com certeza, ilustradora nessa modalidade do pontilhismo, de você ficar fazendo pontinho por pontinho, ela foi uma das maiores no mundo, entendeu? E a coisa era tão fantástica que a Gazeta Mercantil, muitas das pessoas que eram convidadas para participar do jornal, para dar entrevista, ou participar de matéria, eles só concordavam se a Conceição fizesse o retratinho dele, né, no jornal, né? Agora, o amor dela para a arte era tão grande que uma vez a gente estava fazendo uma exposição sobre futebol
e não existe caricatura da época do Charles Miller, né, um dos fundadores do futebol no Brasil, né. A gente pediu uma caricatura para Conceição e ela fez numa folha, em pontilhismo, ela fez numa folha 6696, ou seja, o maior tamanho de papel que existe no mercado, né? E ela fez essa caricatura pontinho por pontinho, e para se ter uma ideia, para escanear esse desenho em alta resolução, para a gente poder usar, eu tive que ir no jornal Estado de São Paulo, que era o único jornal, o único lugar que eu fiquei sabendo que tinha um scanner que pudesse escanear uma folha de 6696, né? E em alta resolução, isso levou umas 3, 4 horas de linha por linha, escaneando. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, até a própria copiar uma imagem desse tipo pelo jeito digital de hoje em dia é uma coisa difícil. Então, o Bira recordou de charges gigantescas que ela fazia também, com um bico de pena, e lá na Rian, o espaço artístico que eu já tínhamos, né, a gente fez a primeira exposição de mulheres artistas gráficas do Brasil. E a Conceição foi com certeza, uma das convidadas. E a Conceição resolveu fazer charges, desenhos, todos nessa dimensão absurda, né? E esse foi o material. Entre ela estava Rio de Weber, Marisa, Cissa e outras nossas grandes artistas. Mas ela esse tipo de trabalho, além de eu não ter a competência para fazer igual, porque é uma sutileza artística que o mais próximo que a gente vê perto disso hoje no Brasil é o trabalho do Batistão, que também é muito bom, né? Mas ela fazer nessas dimensões, né? Então, o Sérgio Macedo fazia pontilhismo, mas fazia numa folha pequena, resolvia ali. Não, a Conceição fazia gigantescamente, e isso mostrava o amor que ela tinha pela arte, onde não existe preguiça, e sim a vontade de fazer uma grande obra, né? A Conceição, eu resolvi uma vez, o Miécio Café era um artista que, além de um grande colecionador de discos, era um artista que, na casa dele, ele recebia, porque ele é da mesma cidade do João Gilberto, ele recebia grandes artistas na casa dele, e ele botava o gravadorzinho dele e ficava recolhendo os depoimentos dessas pessoas, né? E um dia eu resolvi fazer. Pô, você tem uma história tão bacana, Miécio. Pô, eu quero gravar a sua história. E quando a gente combinou de fazer essa gravação, a Conceição foi junto e o Jal também, né? Então eu gravei um longo papo de umas 3, 4 horas com o Miécio, contando a vida dele. A Conceição saiu entusiasmada com isso, e daí nasceu um projeto que, na verdade, é um jeito de eu me redimir com uma besteira que eu fiz uma vez, era moleque, eu organizei o segundo Salão Mackenzie de humor, né? Um dos pioneiros em salão de humor, né? E como eu consegui o MIS inteiro para mim, o Museu da Imagem do Som de São Paulo, eu resolvi fazer uma homenagem para a Rian, na Ilha de Tefé, e fui para o Rio de Janeiro achando que ia ser fácil encontrar. E aí descobri que ninguém sabia onde morava a Ana de Tefé, né? E eu tinha ido com uma máquina fotográfica, uma filmadora de Super 8 e um gravador. E o gravador, na verdade, é porque eu fiquei no Muquifo, lá no Rio de Janeiro, então de noite eu podia escutar os meus rocks no gravador. Levei umas fitas cassete, como não tinha televisão, não tinha nada, então eu levei.
E o dia que finalmente eu consegui achar o endereço da Naide Tefé, e o mais incrível, eu consegui isso porque ela foi despejada, ela estava sendo despejada, então eu encontrei nos arquivos do Jornal do Brasil as matérias falando sobre o despejo dela, ela morava em Niterói, né? E aí lá tinha o endereço dela. E aí eu resolvi bater lá, depois de vários dias no Rio de Janeiro, fui atrás do Álvaro Jaguar, bati na porta de um monte de gente, ninguém sabia onde era o endereço da Naide Tefé, onde ela morava em Niterói. E aí, aqueles dias, escutando rock, quando eu cheguei na casa dela, expliquei que a gente estava convidando ela, que queria fazer uma grande exposição dela, gostaria que ela fosse para São Paulo, né? Ela chegou, perguntou se aquilo que eu tinha nas mãos, eu já estava de mala fechei com a Conceição, já ia voltar, então estava com o meu gravador Tiracola, ela perguntou se era um gravador, eu falei que era, e aí ela começou a contar a vida dela, né? Ela foi esposa do Hermes da Fonseca, ela contou até como é que o Hermes da Fonseca era na cama, ela contou a vida dela desde menina, né? Ela é filha do Barão de Tefé, e daqui a pouco eu explico por que eu estou contando essa história, né? Só que acontece o seguinte, eu usei todas as pilhas que eu tinha, e a grana era pequena, então ela falou que se era um gravador, ela mandou ligar, eu pensei que ela fazia um depoimento, tipo, aceito ir para São Paulo, para essa homenagem, e na verdade ela resolveu contar a vida dela, ela falava mais de 7 idiomas, ela declamou poemas em tudo quanto é idioma, né? E achando que eu estava gravando, e na verdade eu estava fingindo que eu estava gravando, né? Eu era um jovenzinho imaturo, né? Eu podia ter ido na padaria, feito alguma coisa, já que ela estava contando a história dela, né? E aí eu fingi, e a mulher contou a vida dela inteira, e aquilo lá tá pelo éter aí, propagando o som desse depoimento dela, e infelizmente eu não gravei, né? Isso aí me criou, o resto da vida, um problema de consciência muito grande, né? De não ter gravado essa entrevista, tanto que eu faço um projeto, eu e a Dani, um projeto chamado Sábado da Memória, que a gente grava depoimentos de grandes artistas, né? Infelizmente eu não consegui gravar o da Conceição, porque esse projeto começou em 2010. Então, assim, eu conto toda essa história para homenagear a Carolina, que está fazendo com a Conceição o que eu não fiz com a Naide Tefé, e que, infelizmente, também não fiz com a Caú, porque quando a gente fez esse projeto Sábados da Memória, que já foram gravados mais de 50 artistas, né? Eu fico feliz que tem alguém fazendo pela memória da Conceição. E eu posso falar muito mais sobre a Conceição, essa coisa de entrar numa escola de samba, de fazer adereços e figurinos, que é uma coisa também difícil de uma mulher entrar, né? Lembrando que o Corinthians espero que ainda tenha, o Corinthians passou muitos anos não ganhando o campeonato, perdendo todo ano, naquela época do que o Santos e o Palmeiras tinham esquadrões fabulosos, né? E quando finalmente o Corinthians ganhou, ela fez um mural com a caricatura dos jogadores, né? E eu espero que esse mural esteja lá no Corinthians até hoje, né? E eu, na verdade, gostei da frase do meu amigo Serjão, que é isso, ó, pela Conceição pode contar comigo, sabe? Porque for pela memória da Conceição, e viva a Conceição, sabe? Queria, então, agradecer todos vocês pela disponibilidade, pelo tempo, por dividir comigo essa retomada da memória da Caú.
E eu queria pedir para a Bira, nesse momento, tocar, então, a Asa Branca na gaita, que Caú tanto gostou no encontro que eles tiveram. Ixi, peraí. Valeu, Conceição Caú. Valeu, Caú. Valeu, obrigado. Obrigada. Aí, Caú.